Oi, 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 oi. Vamos lá. Faltou o parcial. Vamos lá. Boa. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Moça, Telefone, né? tudo bem? Muito obrigado por você ter nos atendido, foi muito Boa tarde. bacana. E gostaria de saber qual é o desafio, né, que você vai ter aí pela frente, né, o Guarani nessa situação, na zona do rebaixamento. Ontem mais uma atuação deprimente, né, porque foi uma das piores apresentações do Guarani. O torcedor realmente bastante preocupado. O que fazer, né? Você chega para tentar apagar esse incêndio. Bom, boa tarde. É um desafio, realmente, mas eu encaro também como uma oportunidade, uma oportunidade bem importante assim, para mim. Assim, não preciso entrar no mérito aqui da história do Guarani, né? A quantidade de jogadores que revelou para o futebol nacional. É óbvio que é num passado nem tão distante assim, mas tem uma importância dentro do cenário nacional. Falando do momento, é um momento realmente delicado, porém é possível de reverter. Como que você reverte? Assim, trabalhando bastante. Eu acredito muito no trabalho diário, nas informações, tentar colocar em prática aquilo que eu entendo de futebol desde o primeiro dia, fazer com que os jogadores confiem novamente, porque o jogo ele acabou, falando especificamente de ontem, né, saindo do controle a partir do momento que tomou o gol, e aí entra a carga emocional realmente, que ela tá grande. Então colocar as minhas ideias, trabalhar bastante, fazer com que os jogadores recuperem a confiança, até porque nós temos nomes importantes dentro do nosso elenco, e é isso, falar pouco e trabalhar bastante. E os torcedores em si vão me conhecer no dia a dia. Eu acredito muito nisso, o trabalho tem que falar por si próprio, né? Então é dessa forma que os torcedores vão me conhecer. Oi, Mozart, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, Victor Freitas, do Bugricast. Você chega para administrar a sexta maior folha salarial da Série B. É uma pressão para você, de certa forma, ter que recuperar esse prejuízo que seria aí num eventual rebaixamento, estar gerindo aí um time tão caro? Eu nem vou usar essa palavra porque ela não passa pela minha cabeça e falo com convicção isso, né? E também não vou entrar no mérito da folha salarial, não compete a mim nessa responsabilidade. Eu tenho um plantel na mão, onde é óbvio que nós vamos ter que fazer alguns ajustes, mas tem, na minha opinião, um plantel qualificado, onde 11 jogadores já foram meus atletas, então isso também é um fator que pesou para a minha vinda. E é isso, impor as minhas ideias, parece meio clichê, né? Mas é nisso que eu acredito, desde o primeiro dia, recuperar emocionalmente os jogadores, até pelo menos foi essa a impressão que eu tive depois que sofreram o primeiro gol, mas isso você só reverte com o trabalho, e o trabalho te aproxima dos resultados positivos, é nisso que eu acredito. Nós temos que buscar ter performance, né? Quando você joga bem, você está mais próximo de ganhar. Então, é com esse objetivo que eu venho. Boa tarde, Moza. Boa tarde. Prazer, Diego Alves do GE. Você já tocou num ponto aí que o treinador anterior, o Chamusca, tocava bastante. O próprio Benhur Moreira ontem falou na entrevista sobre o lado emocional, o lado psicológico que tem pesado. Soma-se isso, claro, ao fato do time estar na vice-lanterna da Série B, com toda a vivência que você já tem como treinador de Cruzeiro, CSA, entre outros times. Esse talvez seja o cenário mais delicado que você chega para encarar como treinador? Eu, na minha primeira passagem no CSA, eu enfrentei uma situação similar a essa, né? Quando eu cheguei lá, nós éramos penúltimos também, né? Com a mesma pontuação do último. E terminamos a competição em quinto, a 3 pontos do acesso, né? Então, essas experiências, e aí eu puxo na memória o que eu apliquei naquela ocasião. O que eu fiz naquele momento foi trabalhar, treinar bastante, usar as ferramentas que hoje estão à disposição. No futebol tem vários mitos, né? Eu particularmente acredito pouco neles, assim, né? Eu tenho as minhas convicções, é óbvio que com o passar do tempo como treinador você vai adaptando as próprias convicções, mas elas continuam muito fortes assim para mim. E voltando a frisar, eu acredito muito em desempenho. Sem desempenho dificilmente você ganha esporadicamente, mas você não consegue ter sequência. Então nós temos que buscar realmente ter desempenho.
Resultado no futebol acontece N coisas que você não controla. Porém, o desempenho sempre vai te aproximar da vitória. E o desempenho faz com que esses episódios sejam sempre favoráveis. Pelo menos na grande maioria das vezes eles serão favoráveis, né? Então nós precisamos realmente buscar desempenho. E daí o desempenho com continuidade, né? Para você ter sequência, porque não adianta você oscilar, seja durante o jogo e seja durante a competição. Então nós temos que buscar desempenho e consistência, ser um time consistente durante 100 minutos, ser um time consistente todos os jogos do campeonato. E daí realmente é um desafio, porque com pouco tempo de treino, você tem que acelerar o processo, né? Enfim, eu tenho que aproveitar esses 3 dias que eu tenho de treino e aí tentar fazer um bom jogo, um jogo sólido, tentar pontuar lá em Maceió, para depois aí ter uma semana cheia para enfrentar o Cruzeiro, né? Fala, Moser, tudo jóia? Tudo bem. Bem-vindo, Gustavo Biano, IPTV. Telefone também, né? Falamos. Moser, a gente está falando muito em trabalho. Sim. E o Chamusca falava em trabalho, o Daniel também sempre falava em trabalho. O que diferencia um trabalho do outro, né, em relação aos treinadores? É metodologia, é o jeito de olhar futebol, para buscar esse resultado? Eu acho que tudo que você falou, né? Você perguntou e já respondeu, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Eu sou diferente do meu antecessor, que era diferente do antecessor dele. Então, cada um vê a vida de uma forma diferente, cada um, de consequência, também vê o futebol de uma forma diferente. E não existe melhor e não existe pior. São diferentes, né? Eu tenho alguns gostos que são meus, e aí, dentro daquilo que eu entendo de futebol, eu vou colocar em prática desde o primeiro dia. Então, é isso, simples assim. Boa tarde, Moser. Boa tarde. Zabaraca, TV Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo, né, Obrigado. primeiramente. O Daniel Paulista utilizava uma formação com 4 defensores, né? Só que isso ficou muito batido e o Chamusca também começou utilizando essa e depois passou para 3 defensores e durante o intervalo ele acabava mudando a equipe ali. Queria saber se você, que já acompanhou os jogos do Guarani antigamente nesse campeonato, já sabe qual formação vai utilizar daqui para frente. O sistema, a formação, os 11 eu ainda não defini, né? O sistema que eu vou adotar provavelmente vai ser o que eu venho adotando nos 130 jogos que eu tenho como treinador até agora, né? Eu predominantemente uso o 4-3-3, né? Que é um sistema que eu acredito muito, que, enfim, me trouxe resultados muito mais positivos que negativos. E aí é óbvio que eu tenho que entender também as características dos jogadores que eu tenho na mão. Mas predominantemente nós vamos jogar com uma linha de 4. Significa que nós em algum momento vamos adotar outro sistema? Não, pode ser que em algum momento eu adote outro sistema, inclusive durante os jogos. Tudo vai depender do que o jogo vai estar pedindo, mas a princípio nós vamos jogar com uma linha de 4, pelo menos para esse jogo, né? Até porque o 3-4-3 ele é um pouco mais complexo, né? E aí precisa de tempo. O tempo, infelizmente, é uma coisa que no nosso calendário é um artigo de luxo, nós não temos. Então, a princípio, para o jogo do CRB, nós vamos com uma linha de 4. Ô Moser, o desespero do torcedor é tão grande, né, que muitos estão pedindo aí para que utilize a base, né? Você pretende dar uma olhada na base? Inclusive hoje daqui a pouco, né, vai ter um jogo do Campeonato Paulista Sub-20 e sobre a janela, né, que faltam ainda praticamente 20 dias, né? Já conversou com o presidente sobre os jogadores que podem ser contratados, as posições carentes do time? Você já tem mais ou menos uma ideia do que vai pedir para o presidente? Bom, com relação à base, eu sou oriundo da base, né? Então é um processo que eu acredito bastante. Porém, essa transição base profissional tem que ser com bastante cautela, né? Até porque muitas vezes você tem um jogador promissor na mão e se essa transição não for feita da maneira adequada, você pode queimar alguma etapa ali e de repente perder um jogador talentoso. Mas se nós não tivéssemos treino agora à tarde, eu estaria assistindo o jogo do Sub-20. Aí é óbvio que se tiver um jogador pronto, ninguém está, né? Eu acredito que o jogador, mesmo aquele com 35 anos, ele pode melhorar, que dirá um menino de 18, né? Mas se ele tiver tiver um potencial importante independente da posição, é óbvio que nós vamos olhar. Com relação às contratações, eu já tinha uma lista no meu clube anterior e continuo com a mesma lista, até porque o meu sistema é muito parecido, as ideias são as mesmas. Então nós já temos jogadores que a gente já vinha monitorando, e aí, juntamente com o presidente, nós vamos, na abertura da janela, pontualmente trazer esses reforços. Moser, o Guarani, ao longo de toda essa temporada, tem tido muita dificuldade para fazer gols. De 8 atacantes disponíveis hoje no plantel, só 3 desses atletas marcaram. De que forma você pretende tornar esse ataque mais eficiente?
Eu vejo o jogo de maneira coletiva, assim, seria até irresponsável da minha parte falar que os atacantes não estão fazendo gol. Provavelmente, se os atacantes não estiverem fazendo gol, é que o contexto geral ele não está funcionando, né? Então, e o futebol é um jogo coletivo, né? Então, eu como treinador tenho a responsabilidade de fazer com que essa bola chegue no último terço do campo com qualidade, com bastante jogador, com combinação, com bastante cruzamento. Nós temos que, a minha equipe normalmente é uma equipe que chega com bastante combinação, que cruza pelo menos de 15 a 20 bolas por jogo. Então, nós temos que chegar nesse nível, né? Para aí sim os jogadores de frente terem a oportunidade de poder finalizar com próximo do gol adversário, com menos pressão, que a gente tenha volume de jogo para esses jogadores terem mais de uma ocasião por jogo, né? E aí é responsabilidade do treinador criar essas situações coletivas para aí sim os atacantes terem condições de finalizar. Então, mas eu tenho certeza que, principalmente no jogo contra o Cruzeiro, nós vamos conseguir fazer muitas coisas. Nesse jogo nós vamos conseguir fazer, e mesmo tendo só 3 sessões de treino, mas não vai ser o ideal ainda. Porém, nós temos que ajustar aquilo que eu acho que é necessário ajustar, continuar fazendo aquilo que eu acho que já estava sendo bem feito, né? E aí aproveitar as 2 semanas que nós temos para realmente introduzir conceitos coletivos fortes aí pelo menos aquilo que eu acredito, né? Moza, você citou que já trabalhou com 11 jogadores, 11. Né, do atual elenco do Guarani. Queria que você comentasse um pouco isso nos seus clubes anteriores. Você costuma ter alguns pilares dentro do elenco que servem como jogadores de confiança para, né, facilitar o trabalho do dia a dia. E se dentre esses 11 jogadores tem algum ou alguns que vão funcionar dessa forma nessa sua chegada aqui ao Brinco de Ouro? Bom, eu trabalhei com 11 jogadores, como eu frisei bem, né? Alguns do Coritiba, alguns do Cruzeiro, alguns do CSA. Detalhe pra gente, moça, quem são? O Rafael Martins, Diogo Matheus, Lucas Ramon, Matheus Pereira, Rodrigo Andrade, Silas, Giovanni Augusto, Bruno José, Iago, Marcinho. Deu 11? Deu 11, né? Foram esses jogadores que nós trabalhamos juntos. E são de posições diferentes, né? Assim, é difícil estipular um jogador ou 2 jogadores. Eu acredito, como eu frisei antes, assim, no jogo coletivo, né? Eu gosto de um jogo de imposição, de um jogo que a gente consiga empurrar o adversário para trás, né? Eu dei uma volta ali no campo, o nosso campo é um campo que proporciona esse jogo de imposição, de velocidade e tal, né? De realmente ter volume, principalmente em casa, e em casa o fator casa no nosso campeonato vai ser preponderante para nós termos êxito. O adversário que vier aqui, ele vai ter que realmente sentir a nossa força e parece que meio que, esse cara está viajando. Não, eu acredito muito nisso e nós temos que ser muito forte em casa, né? E para fazer isso tem que fazer um jogo de imposição. E aí eu acredito muito que os zagueiros realmente construam, que tenha combinação com os laterais, com o ponta e com os meias. Então é isso que pode ter certeza que vocês vão encontrar da minha equipe. É uma equipe que vai tentar ser a mais completa possível. É nisso que eu acredito. Hoje o jogo ele está tão dinâmico, na minha opinião, que é difícil você pontuar uma característica. Na minha opinião, para você ser competitivo, você tem que tentar ser bom em tudo que você for fazer. Seja para defender, seja quando você tem a bola e empurra o adversário para trás, seja nas transições, né? Você tem que tentar ser o time tem que tentar ser o mais completo possível. É nisso que nós vamos trabalhar. Ô Moza, você estava para chegar ontem aqui para assistir o jogo, né? Acabamos ficando 2 horas na estrada preso. Tá. E você acompanhou o jogo de alguma maneira? Eu já terminei o primeiro tempo em câmera aberta, né? E agora vou tentar terminar o segundo. Né? Você só acompanhou agora? Na estrada você não conseguiu? Só o finalzinho. No celular fica difícil e fica caindo, né? E acabei não conseguindo, mas o primeiro tempo eu já assisti. Tá, e o que você analisa, né? Então, porque a gente que estava aqui no campo... Então, analisando assim, friamente, né? É óbvio que o torcedor ele não vai entender dessa forma, mas até os 30 minutos estava um jogo parecido, assim. Nenhum time, tirando uma finalização do Papagaio num erro de saída nosso, né? Que nós erramos um passe horizontal e aí foi interceptado e teve uma finalização, que agora não é Papagaio mais, né? Ele mudou de nome, né? Mas eu conheço ele como Papagaio, né? Pelo menos na base era Papagaio, e daí eu acabei enfrentando ele como Papagaio. Então teve essa finalização, mas não tinha acontecido
não tinha acontecido nem nada relevante assim para nenhum lado, estava um jogo equilibrado. Depois do gol, depois do gol nós empatamos o jogo, né? E foi numa jogada muito bem construída. Aquilo ali dá uma perspectiva boa para mim como treinador, porque é uma jogada que sai do zagueiro para o volante, do volante para o meia, cavada nas costas da defesa, gol do Bruno José, né? Então é típica de uma jogada de um 4-3-3 bem treinado, né? Então prova que a equipe tem para dar, né? Então eu acredito muito no estímulo diário, é estimular para que esse tipo de jogada aconteçam de maneira repetida durante os jogos. Moser, próxima parada, CRB, né? No sábado, Sim. Jogo complicado. Você já conhece muito bem a equipe do CRB. Queria que, por cima, assim, você projetasse esse jogo, inclusive sabendo que você já conhece muito bem o próprio CRB. O CRB mudou o sistema de quando nós enfrentamos, eles estão jogando com 3 zagueiros, né? Mas é um time difícil de jogar lá em Maceió. O Daniel conhece bem o Guarani, né? Então, coincidentemente, eu vou enfrentar uma equipe de Maceió contra um treinador que conhece bem o Guarani, né? Então, assim, nós sabemos que vai ser um jogo difícil. Eles têm o jeito de jogar já há algum tempo. O Daniel tá tendo êxito nesse início de trabalho dele lá. Vou acompanhar o jogo deles contra a Tombense hoje, e a partir do que nós vimos contra a Tombense, nós vamos montar a nossa estratégia para enfrentar eles no sábado. Vai ser difícil, mas eu tenho certeza que vai ser difícil para eles também. Então, nós vamos nos preparar e tenho certeza que nós vamos mudar essa chave e ser competitivo. E aí ter performance, ser competitivo para estar mais próximo das vitórias, né? É nisso que eu acredito. Beleza, pessoal? Boa tarde.